Bem, meus irmãos, quero chamar a sua atenção para um momento de reflexão na palavra de Deus. Está registrada no livro de Miqueias, no seu capítulo 6, e o verso de número 6, 7 e 8, que diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? É uma pergunta. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Outra pergunta. Aguarda-se ao Senhor, agrada-se ao Senhor de milhares de carneiros? De 1000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Ou fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor pede de ti. E o que o Senhor pede de ti? Senão que pratique a justiça e ame a beneficência. Bem, meus irmãos, profeta Miqueias, ele nos traz uma mensagem que o título: A contenda do Senhor com o seu povo. As maldades de Israel, Deus não terá compaixão. É uma mensagem que nos traz bem para refletirmos, que está dizendo que a contenda do Senhor com o seu povo. Na época, o povo de Israel, ele deu muito trabalho para Deus, porque Deus tem operado muitos milagres, tem feito muitos milagres no meio do povo, e o povo, ele ainda duvidava das coisas que Deus estava fazendo, referente ao que estava acontecendo com a nação de Israel. E aqui nós pegamos o profeta mandando uma mensagem: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? Ele está fazendo uma pergunta. Em seguida, na pergunta, ele disse mais abaixo um pouquinho: virei perante ele com holocausto, com bezerro de um ano? Por que isso? Porque na época em que o povo cometia certos erros, cometia pecados, era de costume o povo levar para um sacrifício algo que pudesse agradar a Deus e que fosse perdoado os seus pecados. Pois então, todo o povo que cometia um delito, cometia o pecado, pegava-se uma oferta de sacrifício. Mas a oferta de sacrifício, a oferta do holocausto, era uma oferta voluntária, uma oferta que o povo pegava para oferecer a Deus, né, como um sacrifício, às vezes pelo seu pecado, ou por agradecimento de que Deus tem feito pela vida do cidadão que cometeu certo tipo de delito. E a oferta do holocausto, naquela ocasião, né, era uma oferta que era queimada totalmente no fogo. A oferta do holocausto, ela tinha que ser queimada totalmente no fogo. O holocausto, portanto, ele
ele se dizia a respeito, né, do sacrifício que a pessoa deveria apresentar a Deus, e por ela apresentar a Deus aquele sacrifício do holocausto, ela esperaria uma resposta de Deus através daquela oferta oferecida. Se fosse do agrado de Deus, aquela oferta queimada no fogo, o holocausto, ela subiria, né, com um bom cheiro, né, espiritualmente falando, né, até diante de Deus como um aroma agradável, né, um aroma agradável diante de Deus, né, e aquela oferta ela redundava ali em expiação de pecado, né, pelo sacrifício do ofertante, pelo aquilo que o ofertante estava oferecendo para Deus, né? E na antiguidade ali, né, o holocausto, né, ele representava assim para o adorador da antiguidade assim a devoção e uma entrega total dele a Deus, né? Dando assim um aspecto voluntário daquilo que ele estava fazendo, né? E apontava para a necessidade, né, de um voluntariarismo, né, para ele ter reconciliação, né, com Deus através do seu erro, né? Não apenas quando Deus falava, né, quando Deus falava com ele, né, sobre ameaças de ira, né, porque a ira divina ela existe, mas o pecador ele tinha que levar a Deus a sua oferta voluntária, que era o seu sacrifício vivo, um sacrifício perante o Senhor, glória a Deus, né? E a pessoa, né, voluntariamente, né, que cometia o pecado, né, às vezes por uma fraqueza, por uma desatenção dela, ou preditadamente, né, deveria levar um animal sem defeito, né, para o sacerdote ali no tabernáculo, né, e o animal, né, é para o holocausto, né, poderia ser um bode, poderia ser um carneiro, um boi, né, no caso dos ofertantes pobres, pombinhas, né, todavia o animal não podia ter defeito, tinha que ser uma coisa sem defeito perante o nosso Senhor. E o que representava naquela época o altar do holocausto para nós? O altar do holocausto naquela época representava o Calvário, irmão. Por que o Calvário, irmão? Porque o Calvário era o caminho da salvação para o pecador. O caminho da salvação para o pecador. E no altar do holocausto o pecador tinha seus pecados expiados, irmão. E ali era a figura exata de Cristo, irmão. O Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Foi aonde Deus fez de oferta, irmão, para expiar todo o pecado da humanidade. Então ele perguntou o que deveria levar, né? Seria um holocausto, né? É o que está escrito aqui. O que deveria levar perante o Senhor? O que deveria levar diante do Altíssimo? Virei perante ele com holocausto, com bezerro de um ano. Então era-se assim oferecido. Então o pecador ele tinha que oferecer. Por quê? O holocausto, ele lá no altar, ele representava o Calvário. O Calvário representava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim, nosso Senhor, a Bíblia diz que ele suportou no nosso lugar o juízo de Deus sobre o pecado, irmão, fazendo-se pecador por nós. A Bíblia diz isso, irmão. Isaías 53 vai dizer isso, lá você pegar. Zacarias capítulo de número 13, você vai ver e pegar. Mateus capítulo 26. Então, irmão, o nosso pecado, ele nos fazia separação. E o sacerdote, ele tinha que receber essa oferta e levar no lugar aonde era propício, que era o altar de bronze, que era preparado ali para que pudesse ser oferecido, né, um sacrifício, né? E quando depois que era oferecido, o sacerdote ele ia para o lugar santo, irmão.
Por quê, irmão? Lugar santo, né? Era um acesso restrito, irmão. Era somente pelos sacerdotes, irmão, né? Que tinha que levar as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas petições, né, diante do Senhor. Tinha dois lugares, irmãos: o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo é onde ia o sacerdote. O lugar santíssimo somente poderia entrar o sumo sacerdote, e uma vez por ano, para levar ali as nossas petições, apresentar a Deus o nosso sacrifício. Então, era assim. Agora, lugar restrito, irmão, somente para os que passaram pelo sacrifício de Cristo e levaram-se, irmão, ou se lavaram-se pelo sangue ou pela palavra. Então, o Calvário, irmão, aonde Cristo nos representou, que é o lugar do holocausto, esse é um lugar verdadeiro, que era o caminho da salvação para o pecador. E lá no altar do holocausto era oferecido sacrifício, irmão. E esse altar do holocausto, representando para nós, é o Calvário, lugar do sacrifício. Eu, você, nós temos que nos apresentar diante de Deus, irmão. Porque naquela época, o lugar santo, lá só se entrava o sacerdote. Porque lá no lugar santo era um lugar de separação. Ali, no lugar santo, havia o altar do incenso, o castiçal, a mesa dos pães da proposição. Depois que o sacerdote oferecia o sacrifício, ele entrava ali. E ali ele apresentava a Deus as nossas petições com louvor e ação de graça. Ali diante do lugar santo. E no lugar santíssimo, que era uma vez por ano, lá, somente uma vez por ano, para entrar e oferecer a oferta da expiação pelo nosso pecado, porque lá é o lugar onde estava a presença de Deus, é o lugar onde estava a arca da aliança, aonde o Senhor estava, e era uma vez por ano, e era um acesso restrito. O local lá onde estava a mesa representando os pães, era o que representava o sustento espiritual da humanidade. Era aquele local onde representava o sustento espiritual para mim, para você. E lá onde eu falei que estava também um castiçal, né, no lugar santo, ele representava para nós, era a luz, né, a luz do Espírito Santo. Porque os 7 castiçais, ele permanecia-se aceso, ele demonstrava para nós a luz, né, do Espírito Santo. E agora onde nós também vimos aqui no lugar santo o altar do incenso, né, local do incensário, né, era um símbolo da adoração sincera do pecador. É o local onde Deus recebe, né, as nossas orações. É por isso que o sacerdote, ele pegava, oferecia o sacrifício e partia para lá, porque o sacerdote ia lá no local, né, de Deus, e ali oferecia as nossas orações como símbolo de adoração sincera perante o Senhor. E aqui o profeta Miqueias, ele disse, né, como que ele se apresentaria diante do Senhor, né? Aí ele botou aqui: agrada-se ao Senhor de milhares de carneiro, né? Então ele fez essas perguntas, e hoje agrada-te o Senhor, meu filho, da sua sinceridade, da sua honestidade, do seu sacrifício vivo, aquilo que o apóstolo Paulo, ele nos ensinou
Lá no livro de Romanos, né, no seu capítulo de número 12, o sacrifício vivo, ele diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, olha, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo que eu tenho que fazer hoje diante de Deus é com raciocínio. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que saber o que eu estou falando. Na época era ser oferecido ofertas, holocaustos pelo sacrifício do erro, do pecado. Hoje não. Hoje eu tenho que oferecer o meu sacrifício vivo, que é o meu culto racional, é a minha vida espiritual diante do altar do sacrifício, diante de Deus. Então ofereça a sua vida como um sacrifício vivo, com fé. Com fé. Assim como o profeta Miqueias: o que eu oferecerei ao Senhor? Hoje você não precisa mais oferecer carneiro. Hoje você não precisa mais oferecer bode, pombo, boi. Não precisa. Mas ofereça a sua vida como um sacrifício vivo, agradável a Deus. Preste o seu culto racional, seja na sua casa, seja na igreja. Hoje muitas pessoas estão dentro de casa, mas não esteja somente dentro da sua casa, na beira de um aparelho televisor, mas apresente um culto a Deus. Apresenta a sua vida diante de Deus, porque muitas pessoas aproveitaram este momento dessa pandemia do coronavírus. Os que já estavam fracos na fé já morreram. Os que estão desanimados acabaram de desanimar. E os que estavam mais ou menos, só Deus é quem sabe. Mas você que está em casa, pega a sua família, une a sua família. Se ninguém quer unir, pega a harpa, sai cantando louvores dentro de casa, mas não deixa de oferecer um sacrifício vivo ao Senhor. Porque naquela época, o sacerdote pegava o seu sacrifício, a sua oferta, levava para o lugar santo e ali prestava adoração a Deus e as suas orações. Agora não. Agora você mesmo. O véu do templo se rasgou, meu filho. Hoje você tem acesso livre a prestar um culto a Deus. Então, esta mensagem fica para o seu coração e eu quero orar por você nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Você que pode, curva sua cabeça, estarei orando por você. Momento de oração, momento de oração. Pai, agradeço-te por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que ainda há de fazer pela humanidade. Que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a nossa vida e que o Senhor possa abençoar a cada amado ouvinte de uma maneira grandiosa e especial. No nome do Senhor, amém, amém. Bem, meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida grandemente.